Melipona flavolineata, ou simplesmente uruçu amarela, uma das espécies de abelha nativa mais abundante entre criadores da Amazônia Oriental. A uruçu amarela é empregada na meliponicultura, que é a criação racional de abelhas indígenas sem ferrão, chamadas pela ciência de meliponíneos. A atividade é baseada na criação em caixas próprias, onde ficam os ninhos para a reprodução das abelhas e para a produção do mel. A técnica funciona como uma excelente alternativa ao desmatamento. Na criação de abelhas não é preciso retirar a vegetação e o serviço de polinização prestado pelas abelhas ajuda na reprodução das árvores e na regeneração da floresta. O uso dessas abelhas não é novidade por aqui. Os povos tradicionais da região amazônica cultivam artesanalmente há muito tempo. Mas com ciência e tecnologia, a atividade passou a ser realizada de forma racional, empregando-se conceitos zootécnicos de manejo e domesticação de espécies animais. A meliponicultura tornou-se uma alternativa de renda para os pequenos agricultores, principais clientes dessa tecnologia. O dinheiro do mel é a fonte de renda, dá para sobreviver, o sustento da família é melhor do que plantar mandioca. O começo da minha vida foi com 2 cortiços de uruçu cinzenta, que eu peguei uma herança do meu pai. E aí peguei com meu tio uma caixa cabocla, passei para a caixa cabocla e hoje já estou com 90 caixas trabalhando em parceria com a Embrapa. A Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, Pará, desenvolve tecnologias e divulga a meliponicultura na região. A pesquisa gerou informação sobre o manejo das principais abelhas indígenas, tanto para a produção de mel e pólen, como para programas de polinização de culturas agrícolas. Criar abelhas nativas é simples, não oferece perigo graças à ausência do ferrão, o que dispensa o uso de equipamentos de proteção. É também de baixo custo e de rápido retorno econômico, nem exige força física ou longos períodos de dedicação ao manejo. Dentro da Resex, a filosofia é que sejam desenvolvidas atividades pouco predatórias à natureza. Então, as pessoas que aqui criam abelhas indígenas sem ferrão, elas estão totalmente compatíveis com a filosofia de conservar essa área. Por quê? Porque é um tipo de criação que não ofende a natureza. A pessoa pode manejar, são abelhas nativas, inclusive pretende-se daqui a um tempo não se permitir mais a apicultura nessa região. E você criando abelhas sem ferrão, que é a meliponicultura, de maneira sustentável, né, você vai poder desenvolver sua atividade aqui dentro da reserva. A variedade de espécies de meliponíneos na Amazônia também facilita a criação. Hoje a região possui mais de 100 espécies diferentes de abelhas conhecidas pela ciência, em especial as dos gêneros Melipona e Scaptotrigona, as abelhas de maior produção de mel. Entre elas, as mais importantes na geração de renda no Pará são a canudo amarela, uruçu cinzenta, uruçu amarela, taquaruçu, também conhecida como uruçu de canudo ou uruçu boca de renda do Pará, jataí, japurá ou jandaíra da Amazônia. O cultivo pode ser integrado a plantios florestais de fruteiras e de culturas de ciclo curto. Além disso, o mel das abelhas indígenas é diferenciado e com maior valor de mercado. Ele apresenta maior acidez e contém mais água. Além da produção de mel, as abelhas elas são muito importantes na polinização de culturas. O que significa isso? Quando você tem uma produção de tomate, por exemplo, e coloca abelhas nessa produção de tomate, o tomate ele tem um valor, adiciona um valor a ele. Pelo fato das abelhas polinizarem as flores desse tomate, o fruto fica mais saboroso, o valor de mercado desse fruto fica maior. Então isso abre uma importante possibilidade para o criador de abelhas, que não é só a produção de mel, mas também a venda de colônias para essas pessoas, os plantadores de tomate, os plantadores de açaí, esses produtores que vão querer aumentar a produtividade da sua lavoura. Hoje tem mudado um pouco o foco dos criadores de abelhas, então os criadores muitas vezes estão deixando de produzir mel para produzir novas colônias, então eles estão se dedicando a essa multiplicação de colônias para atender esse mercado crescente, principalmente da polinização agrícola. A
A Embrapa adaptou 4 modelos de caixas para a criação de abelhas indígenas, podendo ser utilizada para a maioria das espécies criadas na região. O modelo vertical, empregado atualmente nas criações, é composto por 4 unidades sobrepostas, constituídas de ninho, sobreninho, 2 melgueiras iguais e tampa. É necessário manejar os orifícios de ventilação localizados no fundo e tampa da caixa. Para a construção dessa caixa, as madeiras indicadas são o mogno, o cedro, a andiroba e o jatobá. O mais importante é utilizar madeira bem seca, de cheiro não muito forte, que não empene e que seja resistente a cupins. Depois de prontas, as caixas devem ficar bem abrigadas em locais protegidos da chuva, do sol direto, de ventos fortes e das formigas. Os abrigos podem ser individuais ou comunitários. O primeiro é indicado para espécies mais agressivas, como a canudo. Já os comunitários servem para as espécies menos agressivas, como as urussus. Os enxames de urussu amarela, por exemplo, podem ser coletados através de ninhos iscas, de troncos de árvores na mata ou de outros meliponicultores. Mas é importante que o criador observe a legislação vigente, que disciplina a proteção e a utilização da fauna apícola e a implantação de meliponários. As caixas devem ser pintadas de preferência com tinta acrílica, um material resistente solúvel em água. Esse método aumenta a durabilidade delas. Mas para os criadores que produzem mel orgânico ou pensam em produzi-lo, a pintura não é recomendada, podendo ser utilizado um impermeabilizante feito com o próprio batume ou resina coletados pelas abelhas. Existem outros modelos de caixa racional, contudo, é importante que exista um padrão. Desta forma, facilita o intercâmbio de colmeias, a fabricação de maquinários e a difusão da atividade. Uma boa caixa facilita tanto a criação e a multiplicação das colônias, como a colheita do mel. Quando os agricultores praticam a meliponicultura, eles evitam a destruição dos estoques naturais, colaborando na reprodução das plantas e conservação das espécies criadas. Geram renda de forma sustentável e contribuem para a diversificação do uso dos recursos naturais da Amazônia.